Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. João Paulo, você já foi deputado federal, já foi presidente do Brasil, tem uma larga experiência, é um militante do PT e conhece mais do que ninguém o Lula. Como é que o Lula se encontra nesse momento em Curitiba? Você tem visitado ele emocionalmente, como é que ele se encontra? Tenho quase certeza de que ele está bastante tranquilo, com altivez para enfrentar esse momento difícil. O que é importante, Roberto, é que é o seguinte, que o povo brasileiro tem percebido que a balança da justiça no Brasil está desequilibrada. Há vamos dizer assim, uma atuação muito mais vigorosa, forte, até de perseguição contra o PT e os seus filiados. A prisão do Lula é um exemplo claro disso, né? Por isso é que o Lula continua em primeiro nas pesquisas e que o PT recuperou um pouco a perda que ele teve nos últimos anos. Então a minha impressão é que está correta a posição do PT de manter a candidatura do Lula, fazer uma grande campanha vigorosa no Brasil e fora do Brasil pela liberdade do Lula, tentar unificar o máximo possível no Brasil todas as nossas lideranças do PCdoB, do PSOL, do PDT, algumas pessoas do PMDB, todo mundo que se dispõe a apoiar o Lula, tentar configurar uma frente para fazer com que a justiça reconheça o direito do Lula a disputar a eleição. Somente quem pode colocar para fora da vida pública é o voto do eleitor. Tá certo? Mesmo que o político tenha que responder na justiça, mas a justiça não pode precipitar. Nós acabamos de ver recentemente que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com o Lula, trabalhou rapidinho, correu o processo do Lula. E desde que votou do Lula, até agora não votou mais nada na Lava Jato, né? Então é uma perseguição. Aproveitando a oportunidade, já que nós estamos falando do cenário nacional, como é que está a articulação com os partidos simpáticos? A gente sabe que tem partidos, evidentemente, que já apoiam, né, a candidatura do Lula, alguns ainda não têm candidatura própria, outros estão lançando, mas pode recuar. Como é que tem sido as conversas? O Lula dificilmente tem essa conversa porque está preso, mas como é que estão as principais lideranças do partido para conseguir essa articulação? Você acabou de falar também de uma manifestação internacional em favor do Lula também, alguns países solidários a tudo isso. Ou seja, há uma aclamação por parte de alguns apoiadores, tanto partidariamente falando, como também de lideranças, né, de outros países. Como é que tem sido essa conversa interna? Há possibilidade de ter uma junção dos partidos para que, de alguma forma, lance um candidato para representar a esquerda, que, por enquanto, devido a essa situação, continua ainda numa situação indefinida, sobretudo no STF? Não, a frente a ser constituída é pela libertação do Lula. Pela libertação do Lula, todos os brasileiros precisam integrar essa frente. Os partidos políticos, as lideranças políticas integram. Para a disputa eleitoral é outra coisa, né? Cada partido pode ter o seu candidato no primeiro turno e no segundo a gente se junta. De qualquer forma, a bandeira que unifica agora é o Lula. Então o Lula deve unificar todos os partidos, todas as lideranças políticas e lá na frente a gente vê como fica a questão eleitoral. Do ponto de vista judicial agora, como é que tem sido feita, como é que vocês têm trabalhado para conseguir essa libertação que, por enquanto, está travada, né, João Paulo? Mas ainda os advogados do presidente Lula estão buscando uma série de brechas que tem para tentar fazer com que ele possa responder em liberdade. Porque, de fato, há uma anomalia, e essa anomalia é recente, sobre a prisão em segundo turno. A Constituição do Brasil diz que ninguém é culpado enquanto o processo não transitar em julgado. O do Lula não transitou em julgado. Para que as pessoas possam entender, suponhamos que o Lula seja absolvido no STJ agora. Quem vai pagar o tempo que ele ficou preso? Quem vai pagar a retirada dele da disputa eleitoral? Então, por isso é que o Constituinte colocou na nossa Constituição que ninguém seria culpado enquanto não transitar em julgado. Como estava o PT na esfera, como estava o PT na moda, como tinha que acabar e perseguir o PT e precisava consumar o golpe, tirando o Lula da disputa, inventaram essa história da segunda instância, que é uma aberração. Agora, pode voltar? Pode mudar? Pode mudar. O Supremo pode mudar a qualquer tempo essa interpretação, que é uma expectativa. Além disso, é o seguinte, o mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Então você vê manifestação na Argentina, manifestação na Inglaterra, manifestação nos Estados Unidos, em vários lugares com manifestações mandando recado para a justiça brasileira e para a política brasileira de que é um erro deixar o Lula fora da disputa. Agora, tenho observado nas redes sociais muitas pessoas apoiando o Sérgio Moro e algumas criticando o Sérgio Moro. Na sua opinião, você já é advogado, né, já tem um conhecimento político e agora também jurídico da coisa.
Você acredita que o Moro, ele se equivocou? A equipe da TRF4, que é uma equipe de jovens juízes, inclusive, né? Essa nova safra, vamos dizer assim, esse precipitado, tinha que esperar mais um pouco, porque eu estou te perguntando isso porque nós temos políticos em mandato com uma ficha criminal muito extensa, com problemas assim pontuais em várias esferas, e continuam, né, atuando. Você acha que houve uma injustiça, há uma perseguição ao Partido dos Trabalhadores em específico, ou houve um equívoco judicial? Não, veja, quando o juiz ele divide as redes sociais, divide as opiniões, significa que ele não está sendo juiz, está certo? Porque se ele motivou uma disputa política nas redes sociais, a atuação dele não tem sido reconhecida. Esse é o problema. Então, o Moro tem que reconhecer que a atuação dele tem sido baseada numa concepção política de perseguição e retirada do Lula da disputa eleitoral. O TRF4, do meu ponto de vista, corroborou com essa imagem, com essa avaliação. Tanto é que você tem uma parte da população brasileira hoje questionando não somente o Moro como o TRF4, como uma parte do Supremo Tribunal, e faz com que a Justiça, na última pesquisa MDA-CNT, somente 8,9% do povo brasileiro confia na Justiça brasileira. Ou seja, a Justiça brasileira, ela precisa fazer uma autoavaliação de que a sua atuação está desequilibrada. Há uma perseguição ao PT, em particular ao Lula. Como o senhor define o Michel Temer no governo atual, uma vez que a economia não vai nada bem, já jogou a toalha, vai apoiar o Meirelles? Como é que você avalia o governo Temer, sobretudo o governo dele nesses últimos tempos, que a gente sabe que teve a inflação voltou, a economia declinou, ou seja, tem muita situação acontecendo, a gasolina, uma aclamação praticamente nacional dos caminhoneiros, o Brasil está travado por conta disso, ou seja, tem muitos problemas de ordem econômica, e ainda quer lançar o Meirelles. Como é que você avalia tudo isso? Não, a minha impressão é que os brasileiros estão aguardando chegar 31 de dezembro para o governo atual ir embora. Porque, veja bem, a Dilma, quando saiu, era para melhorar o país. O movimento verde e amarelo, nas ruas, tudo, era assim, vão tirar a Dilma para melhorar o Brasil. Só que a gasolina com a Dilma estava R$ 2,90, agora está R$ 4,90. O botijão de gás estava R$ 50, agora está R$ 75. A inflação estava baixinha. O desemprego era 4,8%, hoje está 14%. Então, ao invés deles melhorarem o Brasil, eles pioraram o Brasil nos últimos 2 anos. Então, a minha impressão é que o povo está aguardando a eleição ansiosamente para mandar embora esse governo. Se eu tivesse que deixar agora para finalizar essa sabatina com a RC, o Brasil tem jeito, dá para acreditar no Brasil, dá para mudar essa situação, porque existe uma desesperança muito grande em função dos últimos erros que foram cometidos politicamente, e o povo brasileiro está cansado. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais a justiça brasileira, os políticos brasileiros, a atual conjuntura da economia. A palavra que mais se completa aqui, mais se encaixa assim, o povo não aguenta mais. Existe esperança no Brasil, João Paulo? Tem que ter esperança, porque o homem que não tem esperança, a mulher que não tem esperança, ela não tem mais razão de viver. Nós precisamos ter esperança. O Brasil é um país rico. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro, de soja, de laranja, de carne. O Brasil é um país abençoado por Deus. Nós temos que ter esperança no nosso país. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil. Então, tanto para os petistas como para os não petistas, se eu pudesse passar uma mensagem, seria o seguinte, vamos fazer a disputa, mas num padrão civilizado. A pessoa pode pensar do jeito que ela quiser, mas ela tem direito a pensar aquilo. Né? E para os companheiros e para as pessoas do PT, dizer o seguinte, tem que ficar firme na rua e fazendo a campanha do Lula. O Lula pode redimir o Brasil, ele pode melhorar, fazer mais do que ele fez nos 2 mandatos que ele teve. A experiência é rica e pode fazer o Brasil voltar a entrar nos trilhos. Quero agradecer aqui ao João Paulo Cunha, que nos atendeu, né, com muito carinho, com muito apreço. Ele que participou do programa aqui, de Ponto de Encontro com o Gurupi, no qual eu participei também. Um grande abraço ao Gurupi, aos colegas Renato também, que participou, ao Adamastor Inácio, enfim. Muito obrigado pela sua atenção, sucesso na sua caminhada. Esse é o Sabatina com a RC, um novo quadro que eu tenho certeza que você vai curtir, vai compartilhar e vai comentar os nossos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.